desperta no meio da noite com os raios e trovões da tempestade. As janelas da sala se abrem com o vento e as cortinas dançam na penumbra. Ao fechar as janelas, Solange não percebe que mais alguém está na sala. Um relâmpago ilumina uma figura de preto atrás dela com uma navalha que brilha na escuridão. Sejam bem-vindos ao fascinante e sombrio universo de Mondo Giallo. Tchau, ragazzi! Que bom, gente! Já é o segundo episódio. Agora, além de ser jornalista, crítico de cinema, youtuber, eu sou podcaster agora. Olha só que coisa maravilhosa isso. Estou muito feliz com o resultado do primeiro episódio, do retorno de vocês. No final vou fazer vários agradecimentos e está sendo incrível poder ficar aqui à vontade, falando sobre um tema que eu sou profundamente apaixonado. E tá sendo muito legal mesmo. Então, crianças, hoje nós vamos ter um embate, né? Uma espécie de duelo entre dois standards do cinema extremo italiano. Sim, dois filmes de 1982, dirigidos por Dario Argento e Lúcio Fulci. Sim, as duas grandes lendas, os dois grandes nomes, os dois grandes mestres do horror cinematográfico italiano. Dois diretores muito influentes, com um estilo muito particular cada um, e que deixaram seu nome na história, né? Com a sua arquitetura do medo, no caso do Argento, com a sua poesia da morte, a sua poesia do gore, a sua estilização, a sua hiperestilização. E no caso do Fulci, o seu estilo de horror epidérmico, como já foi dito uma vez por Rogério Deodato, que o Lúcio Fulci era mais intuitivo, mais epidérmico, e o Argento era perfeccionista. Ele definiu o estilo dos dois mestres assim. Eu defino mais ou menos da mesma forma também. Eu acho os dois muito importantes, embora o Fulci seja de uma geração assim, um pouco anterior à do Argento, e nos seus trabalhos eles nos deram vários presentes, várias coisas maravilhosas, coisas incríveis, joias do cinema de horror. E vamos começar a vasculhar duas delas, que foram, como eu falei, lançadas em 1982. A primeira, do mestre Dario Argento, se chama Tenebre. L'impulso era diventato irresistibile. C'era una sola risposta alla furia che lo torturava. E così commise il suo primo assassinio. Aveva infranto il più profondo tabù e non si sentiva colpevole, né provava ansia o paura, ma libertà. Ogni ostacolo umano, ogni umiliazione che gli sbarrava la strada poteva essere spazzato via da questo semplice atto di annientamento. L'omicidio. Tenebre, ele é um filme que tem Anthony Franciosa como grande protagonista, o Peter New, tem Giuliano Gemma, assim, essa lenda do cinema de gênero italiano, no papel do detetive Germani, o John Saxon no papel do Boomer, o Sr. Boomer, e a Daria Nicolodi, a ex-esposa do Dario Argento, no papel de Anne. E vou falar um pouquinho sobre cada um desses senhores e essa senhora no final. O Anthony Franciosa é um ator emblemático, né, dos anos 70, muito conhecido, muito popular, e que diz a lenda nos bastidores das filmagens de Tenebre, ele e o Argento tiveram uma relação um pouco complicada, vamos dizer assim, com rusgas e coisas tóxicas acontecendo, e brigas e discussões, que foi bem tumultuada a filmagem. E no caso do Giuliano Gemma, é um ator emblemático, como eu falei, do cinema italiano. Ele participou de clássicos do cinema italiano como o Leopardo, Il Gattopardo, do Luchino Visconti, e o Dia da Ira, né, do nosso querido Tonino Valeri. Então ele é um ator emblemático, Giuliano Gemma, nesse papel do detetive, que sempre é uma função importante nos filmes de Ali, a figura do detetive. E a Daria Nicolodi, né, a ex-esposa do Dario Argento, ela está ao lado dele no Profondo Rosso, no Período para Matar, Deep Red, que é uma atriz muito impressionante, muito carismática, e ela aparece em muitos filmes do Argento. Ela é mãe da Asia Argento, a musa,
maior cult, né, do cinema de gênero italiano. E é uma atriz que tem ela tem detalhes interessantes da vida dela. Por exemplo, a Daria, ela no roteiro de Suspiria, ela pegou coisas do passado da mãe dela, que teria frequentado uma escola de ocultismo na Suíça. Aí se pegou o teor oculto, né, da questão sobrenatural, das bruxas, né, que está presente no Suspiria, né. E na trilogia das mães, de modo geral, mas no Suspiria, ela teve uma participação muito efetiva no roteiro do filme, ao lado do Argento. Então ela é uma figura, assim, de grande importância. Mas a relação deles é bastante tumultuada, e tem filmes do Argento que ela tem mortes brutais, assim, ele mata a ex-mulher várias vezes em vários filmes. E ela faz umas mães meio estranhas, meio doentias. Aliás, mães doentias é uma das marcas, né, dos filmes do Dario Argento. Essa figura materna ligada ao monstruoso feminino. Tem esse lance muito marcante, né? Além da coisa dos olhos, né, que tá presente na obra do Argento. O globo ocular, o olhar, o que o olho capta em si. E nos filmes do Fulci nem se fala. Tem muito olho arrancado, vazado, dilacerado, de várias formas, está presente essa questão dos olhos, né, na obra do Fulci inteira, é uma coisa muito impressionante. E o Argento, no Tenebre, ele vai nos contar uma história de um livro que mata. Sim, muita gente já deve ter se remetido ao Nome da Rosa, né, do Umberto Eco, dos livros que matam, né, essa coisa. Mas no caso do Tenebre, é um livro chamado Tenebre, né, que é o último lançamento, né, do Peter Neal, né. E ele vai dos Estados Unidos para Roma divulgar o livro e reencontrar amigos, principalmente a Anne, né, que a Darlene Collodi interpreta. Tem um amigo já de alguns anos, o Sr. Boomer, né, que é o John Saxon. Aliás, só abrindo um parêntese, crianças, falando em John Saxon, esse ator tão importante, no primeiro episódio eu cometi uma gafe terrível. Eu coloquei o filme que ele participou, Os Canibais do Apocalipse, como uma direção do Umberto Lenzi. Não foi o Umberto Lenzi que dirigiu. Foi o Antonio Margheriti, com o pseudônimo de Anthony M. Dawson. Antonio Margheriti, grande diretor, assim, super, ultra, Eurocult. Um diretor incrível que nos deu O Último Caçador, o The Last Hunter, né? L'Ultimo Cacciatore, entre outras coisas. Ele tá envolvido no Drácula e no Frankenstein do Andy Warhol. Ele é um cara muito doido, assim, a presença dele, ele meio que faz tudo que é tipo de filme. Ele fez o Castle of Blood, né, o Dança Macabra. É um diretor muito legal, gosto muito dele. E ele é muito citado no Bastardos Inglórios, né, do Tarantino, até uma determinada cena. E o Argento, nesse filme, ele vai nos contar essa história desse livro que mata, porque tem pessoas relacionadas ao livro, à vida do Peter Neal e a história em si, que é um assassino moral. E esse tema do assassino moral é muito recorrente, né, tanto no giallo quanto no slasher, um vingador moral que vai eliminar os impuros, os imorais, os degenerados, que ele acha, né, que tem que ser banidos da face da terra. E esse assassino do Tenebre, do livro, ele mata pessoas que ele julga os pecadores, assim. Inclusive na abertura, né, que nós ouvimos um áudio em italiano, agora há pouco, na abertura do Tenebre, nós vemos uma passagem do livro sendo lida, onde ele fala dessa questão do assassinato, da liberdade que ele sentiu depois de matar, que é mais ou menos assim: o impulso era irresistível, e então ele cometeu seu primeiro ato homicida. Ele rompeu o tabu mais profundo e não sentiu nem ansiedade e nem medo, mas liberdade. Mais ou menos isso que é uma tradução minha rápida aqui do italiano. Seria isso que ele fala, assim, dessa abertura, que é o fato de ter cometido o primeiro homicídio e se sentiu livre para cometer os outros atos de violência. É uma coisa muito da mente do psicopata, né? E nós vamos ver nesse filme que tem uma questão cromática muito interessante. É um filme que é quase todo em branco e vermelho. As cores vão ter essas tensões cromáticas do filme inteiro, até uma cena específica no final que eu vou destacar já para vocês. E é um filme que tem uma trilha sonora clássica, né, do Claudio Simonetti, lá, dos Goblin, que lembra é uma coisa meio George Moroder, meio disco. Ela
Essa música ela foi sampleada pelo duo francês Justice na faixa Phantom do álbum Cross, que eu acho que é de 2007 esse álbum. E foi um sampler muito interessante. Eles resgataram essa faixa, né, do Claudio Simonetti, que o próprio Claudio Simonetti é apaixonado, ele adora esse tema, um dos temas de cabeceira dele. Ele gosta, inclusive no show ao vivo dele, que eu tive o privilégio, a honra de presenciar ele num palco tocando, né, as trilhas do Argento. E na hora que ele tocou o tema do Tenebre, ele tava com um brilho no olhar diferente. É um tema que ele gosta muito. E é interessante o que eu tava falando dessa tensão cromática, né, do preto e do vermelho, porque vai ter uma cena que é um sonho que o assassino tem, que ele tá na praia e ele vê uma mulher muito exuberante e tá com vários meninos em volta, e ele tenta se aproximar dessa mulher como os outros meninos se aproximam, só que ele é rejeitado por ela, por algum motivo. E nós temos no papel da mulher uma atriz trans maravilhosa, a Eva Robbins, tem um carão assim muito forte, ela é uma figura muito expressiva, e tem um momento, ela tem uns sapatos vermelhos. Olha só o fetiche de salto alto. E tem um momento que é uma cena de dominação, que ela pisa no rosto do menino e coloca o salto para ele engolir o salto. Isso tem toda uma coisa fetichista, BDSM. Eu já soube de uma história uma vez de um cara no Rio, um evento BDSM que tem lá, que ele aguentava não sei quantas mulheres de salto em cima dele, que era o grande gozo. O que dava tesão pra ele era isso, ter essas mulheres pisando em cima dele de salto. Cada um com seu fetiche, né? Eu acho que fetiche é livre, não agredindo ninguém, não sendo uma coisa imposta de maneira violenta a ninguém. Eu acho todo tipo de fetiche vale. E inclusive coisas ligadas a podolatria, sapatos. Eu acho esse universo muito interessante. Coturnos e essas coisas. O universo dos pés e dos sapatos, dos calçados. É um fetiche muito interessante, que está presente em muitos filmes. Em futuros episódios eu vou comentar, inclusive a respeito da podolatria que tem o Sr. Tarantino, né? Que é uma coisa muito visível nos filmes dele. Mas vamos deixar isso para um outro momento. Então, tem essa cena da praia, que ela pisa no menino, ele engole o salto. Isso é muito forte. Essa coisa dela mostrar além da repulsa que ela tem de ser tocada por ele, ela tem esse desejo de se impor, esse desejo de dominação. É um jogo de dominação muito pesado. Ele é meio que imobilizado pelos outros meninos, é uma espécie de bullying ali. Bullying ligado à dominação, ligado a fetichismo, ligado ao universo BDSM, a sapatos e podolatrias e afins. É bem interessante, muito forte isso. E esse é o momento que aparece esse sonho do assassino, né? Que nós não sabemos até o momento quem é, mas ele tem essa lembrança da sua infância, adolescência nessa praia, com essa mulher exuberante, com esse sapato vermelho. Isso é muito forte. Então, por isso que eu falei que a tensão entre o branco e o vermelho, que ela tá com o vestido branco ainda, vai deixar a coisa mais explícita ainda, né? E é a nossa Eva Robbins, maravilhosa, atriz trans que faz o papel dessa moça do sapato vermelho. E nós temos sequências incríveis, né, nesse filme. Tem a sequência da menina com embaixo dela com um cachorro, com um cão feroz preto. E parece ser um Doberman, alguma coisa dessa, uma raça nessa linha, Doberman, Rottweiler. Eu não sei exatamente como definir, que nem diz o outro, a marca do cachorro. Mas é um cão feroz, que primeiro ela brinca com ele, mas ela descobre que ele tá solto. E ela é perseguida, é uma cena que parece que não vai ter fim. Ela corre, o cão vai atrás, e ela corre. Lembrou um pouco a sequência do Massacre da Serra Elétrica, que quando o Leatherface ele vai atrás da menina de noite, né, com a serra elétrica, e aquela cena é longa, ela corre, é muito exaustiva. Você vê o esforço físico da atriz, no caso do Massacre da Serra Elétrica, e nós vemos também o esforço físico dessa atriz no Tenebre fugindo do cachorro feroz. E ela não vai ter um final muito agradável, não por causa do cachorro, porque ela vai dar de cara com o assassino. Isso é muito interessante, como tudo isso vai acontecer, como o Argento construiu isso no roteiro do início ao fim. Vale muito a pena essa sequência ser vista, revista, analisada. É uma aula de roteiro, de diálogo, essa sequência do cão e seus desdobramentos. É muito interessante. Assim como tem a cena do plano sequência dentro da casa das duas meninas, né? E começa a tocar a música do Bob. E ela pede pra menina, baixa o som, não sei o quê. E a câmera começa a
mostrar a sala e tem uma cena muito surpreendente quando ela vai colocar o moletom e aparece uma navalha, e aí as coisas vão degringolar para esse plano de sequência de uma maneira efetiva, que a câmera percorre toda a casa, vai de a casa, volta para dentro da casa, vai até a parte superior da casa, onde está a outra menina seminua ouvindo a música. A trilha nesse momento, ela é totalmente diegética, né? Ela tá tocando mesmo e compondo toda a atmosfera da cena. É uma coisa impressionante esse plano de sequência. É muito legal, porque é do nada. Quando a câmera começa a andar. E vai, e faz. E em termos mecânicos, é muito difícil construir toda a engrenagem dessa câmera para subir e descer, porque era uma época que não tinham as câmeras que tem hoje, né? Embora as câmeras já em 82 eram bem modernas, mas não é essas câmerazinhas pequenas que a gente pode fazer misérias hoje em dia. Era uma câmera um pouco maior e ele teve que construir uma traquitana, uma gambiarra, assim, pra conseguir fazer esse plano de sequência. Ficou muito legal. É um dos grandes momentos do filme. Aliás, o filme ele é muito conhecido por esse plano de sequência e também por outro momento, que agora eu vou falar da tensão do branco e do vermelho de uma maneira mais efetiva, que já na parte final nós temos um momento em que há uma cena de mutilação de uma das vítimas e o sangue jorra pela parede como action painting de sangue, assim. É uma coisa impressionante. Até o Tarantino fala que é a cena de assassinato preferida dele do cinema de todos os tempos, assim. Que é uma cena inusitada, ela tem visualmente ela é muito forte, muito chocante, e essa parte final é uma matança, né? Uma coisa absurda. O body count na contagem de corpos desse filme, eu acho que é de mais de 10 pessoas, pelo menos, assim. E é um diálogo muito forte, muito extremo. Nesse sentido, nessa cena em particular, assim. Ele deixou a marca dele nesse momento. E o Tenebra é maravilhoso, maravilhoso. E a solução final, a parte final, o finalzinho, a revelação do assassino, a Diana Nicolodi na tempestade aos gritos, é uma coisa, monumental, é épico o final do Tenebra. Eu amo esse filme, eu acho maravilhoso, eu acho um diálogo assim, prende, mesmo sendo um pouco longo, ele prende o espectador. E um outro detalhe também que eu não falei aqui, na abertura do filme, a primeira vítima, que é uma moça que é uma ladra de lojas, ela recebe a Wynonna, né, numa loja, justamente furtando o livro, né, Tenebre. Olha, toda uma metalinguagem, o livro dentro do livro e a história do livro se repetindo na vida real, é bem interessante isso. E ela tá nessa loja fazendo a Wynonna e tá tocando uma musiquinha. Essa musiquinha é uma espécie de muzak de tema ambiente que tá presente na versão europeia, né, que tem a supervisão do Dario Argento, do Dawn of the Dead, da Madrugada dos Mortos, o Despertar dos Mortos, do Sr. Romero, né, dos anos 70, que ambientou a invasão zumbi dentro de um shopping. Eu amo esse filme. E a versão europeia, né, eu acho a melhor, onde a trilha do Goblin, né, tá mais presente de uma maneira mais forte, mais efetiva, mais diegética. Então você vê que os filmes se relacionam, né? Um puxa o outro e vai dos anos 70, e é muito legal isso, né? E o Dario Argento, em 82, nos brindou com esse filme, que também é o ano de O Estripador de Nova York, Il Squartatore de New York, New York Ripper. Speaking. What do you want? To dedicate a murder to you. Sacrifice a woman. É muito interessante o Estripador de Nova York, já começando pelo elenco. Eu vou destacar o elenco, dessa vão entender por quê, né? Ele tem no filme a presença de uma moça chamada Daniela Doria, no papel de Kitty. Vocês estão dizendo, quem é Daniela Doria? É parente do Doria, do ex-governador de São Paulo? Não, nada a ver, ela é Daniela Doria, é outra pessoa, não tem nada a ver com São Paulo, nada a ver com... é outra coisa. Ela é a moça que todos viram, quem não viu ainda vai ver, se deliciar com a belíssima cena em que ela vomita as vísceras, né, no City of the Living Dead, o pavor na cidade dos zumbis. Ela é aquela moça, ela é a Andrea Doria.
depois de arrancar o cérebro do Michele Soavi, né, que tá fazendo, que foi diretor assistente e fez essa figuração, né, no filme. Aliás, foi assim que o Michele Soavi aprendeu cinema, participando dos filmes do pessoal. Ele tá presente em vários filmes, como assistente de direção, como figurante. Vamos falar muito do Michele Soavi em um episódio só dele, em breve. Essa é a Daniela Doria, essa moça que vomita as vísceras, e que na casa ao lado do cemitério, House by the Cemetery, ela já na abertura, ela vem uma faca que entra pela cabeça atrás e sai na boca. E no New York Reaper, ela é a moça que o nosso assassino, que imita um pato. Daqui a pouco eu vou tentar imitar um pato. Por favor, não riam. Eu vou fazer o melhor possível pra vocês. Já minha imitação do assassino pato psicopata. Calma. Então, ela é a vítima, né, que o tal assassino pato psicopata usa para dar de presente para o detetive, né, o inspetor que está cuidando desse caso de assassinatos em Nova York, onde mulheres estão sendo estripadas. E ela tem o corpo, assim, mutilado com uma gilete. É uma cena extremamente brutal, doentia, controversa, polêmica, agoniante. É uma coisa, assim, assustadora. Eu conheço muito cara metido a machão que chorou vendo essa cena. É uma cena muito difícil, mas faz parte, né, da loucura, né, desse assassino, desse pato, a psicose assim, quá, 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 quá. E ele fala com essa voz de pato o tempo todo e fica falando, olha, ela é o seu presente, olha só, agora eu vou começar a cortá-la. E é completamente doido, alucinado. E essa loucura gore desse pato psicopata, e hoje a gente vê isso no palhaço Terrifier, que tem um gore tão alucinado, tão brutal, tão controverso, tão polêmico, tão absurdo, que muita gente se revoltou vendo o Terrifier, mas isso já vem dessa loucura que eles faziam nos anos 70, principalmente o Fulci, né, que era mais cru, pegava mais pesado. E o Argento tem a violência gráfica dele, tem o sangue, tem o gore, mas há toda uma estilização, uma fotografia, uma direção de arte que tá no meio disso tudo. O Fulci pega, arranca o olho, arranca a cabeça, faz misérias nos filmes dele. Principalmente nos filmes de zumbi, né, da trilogia do Inferno, que falarei sobre ela também aqui, em breve. E o Fulci, nesse filme, ele é muito violento. É uma crueldade dele nesse filme que é um absurdo. E também, como destaque do elenco, falando em absurdos, tem a senhora Zora Kerova, atriz tcheca, sim, e ela faz a Eva. É uma moça, a Eva, que aparece no Os Estripadores de Nova York, uma moça que faz shows de sexo explícito. Porque o filme tem toda uma ambientação meio boca do lixo. É nos lugares sórdidos, feios de Nova York. Não é um filme que busca cartões postais bonitos de Nova York. Não busca o glamour de Nova York, é uma cidade extremamente glamurosa. Mas ele foi pro lado B, foi pra sombra de Nova York, pros lugares sórdidos, os bares vagabundos. Nessa ambientação de boca do lixo mesmo, da sordidez humana, do baixo nível, do baixo meretrício, do baixo tudo, dos lugares assim ligados à prostituição, a essa questão sexual já muito presente no filme. E a Zora Kerova, ela faz esse show, né, explícito, e ela tem uma morte também muito brutal, muito controversa, muito polêmica. É uma cena de mutilação genital com uma garrafa. Mas nesse caso há uma certa estilização visual, porque tudo é iluminado com tons verdes e vermelhos nessa cena. Há uma estilização, assim, mesmo tendo essa brutalidade, essa coisa que o Fulci foi além de tudo, né? Quebrou os limites, né, da violência no cinema, nesse filme, né, particularmente. Mas a Zora Kerova, ela é uma moça que só fez coisa boa, coisa que a gente adora. Por exemplo, ela fez o Cannibal Ferox, do Umberto Lenzi. Ela que é suspensa pelos peitos por ganchos, né, tem a cena de suspensão, né, que os canibais do filme são super, assim, no meio da Amazônia, uma tribo tem a ideia, não sei, que eles tiraram de suspender uma pessoa com ganchos pelos peitos, né, e isso acontece no Cannibal Ferox. A Zora Kerova fez essa cena, tá registrado no cinema, ela fez isso. E ela também tá no Antropófago, do nosso
querido Joey D'Amato, né? Que é um filme que tem cenas também muito brutais, muito polêmicas, muito controversas. Aliás, até o Joey D'Amato quase foi processado por causa desse filme, por causa da famigerada cena do feto, e depois ele teve que provar que pegou no matadouro o feto de um carneiro, mas até ele explicar que focinho de porco não é tomada, já estava sendo acusado de ter usado um feto humano, que ele era um monstro, e não sei o quê. E a Zora Querova tá nessa bagaça, que é o Antropófagos, que é um filme que eu acho muito divertido, eu acho um dos slashers mais absurdos já da história do cinema. Falarei também sobre, quando tiver o episódio sobre o Joey D'Amato, né? Vão ter vários. Falarei muito sobre Antropófagos. E esse filme, que é um filme muito delicioso. Falei sobre o Will Ômega também, mas agora isso não vem ao caso. E também, nós temos, como eu falei, a Zora Querova no filme. E ela tem essa filmografia incrível, assim. E ela tem todo esse histórico dentro do cinema de gênero, né, europeu. Tem a cena do assassinato do barco, que é uma espécie de barco que ele leva carros, tem uma espécie de garagem que você vai de uma parte para outra da cidade. Eu acho que seria uma barca que vai para o Brooklyn. Eu tô elucubrando aqui. Ou para alguma outra parte, né? Atravessando o rio Hudson de Nova York. Tem uma cena de um assassinato dentro de um carro que é muito absurdo também, muito brutal. E o pato com o dele sempre, antes de cometer os assassinatos, com a sua faca pontiaguda. Ele tem lâminas de todos os tipos, né? Ele vai com um material de trabalho muito vasto, né? Quando ele sai. E é muito interessante a cena da mão com a faca, ele falando, ele imitando o pato, é muito legal. Outra figura interessantíssima que nós temos no elenco é a senhora Alexandra Dalicoli, que ela nos brindou com sua performance em Zombie Holocaust, que é um filme memorável também. E ela é uma mulher que ela vai ver, ela busca emoções fortes, ela é aquela dona de casa rica que ela quer enveredar por caminhos eróticos, assim, do submundo. Ela tem uma cena que ela vai num bar, que ela fica com uns caras latinos, umas figuras muito bagaceiras. E há toda uma insinuação de masturbação com os pés de um dos caras. É uma coisa muito baixa, assim, mas tudo muito maravilhoso, assim, essa coisa muito boca do lixo, assim. E ela vê shows eróticos, ela tem toda essa busca, né, por uma sexualidade mais hardcore. Tem uma cena que ela tá num motel, que ela é amarrada por um cara, com cara de bandido. É toda uma coisa muito boca do lixo, assim, muito legal. E a presença dela em cena é muito impressionante. Ela é uma mulher muito bonita, uma atriz muito bonita. Eu me lembro dela no Zombie Holocaust, que é uma mistura, né, que eles fizeram de filme de zumbis com filme de canibais em 1980, se não me engano. E falaremos sobre esse filme também futuramente. E é um filme que eu gosto muito. Tem essa sequência muito interessante, né, que eu falei da Kitty, né, da moça assassinada com a Gillette, a questão do pato. Mas existe algo muito perturbador por trás disso. Porque você analisando a biografia do Fulci, principalmente no último documentário que tem sobre ele, que tem pessoas que acham, é fraco. Imagina, ele explicita coisas muito íntimas, muito pessoais, como que eu vou falar agora. Porque a filha, uma das filhas do Fulci, que inclusive fala muito nesse documentário, ela praticava hipismo, né? Coisa de saltos com cavalos, e ela sofreu um acidente, e ela foi parar no hospital por muito tempo. Ela ficou toda imobilizada, toda enfaixada, e foi um acidente muito grave, que marcou muito a vida do Fulci, que tem outras tragédias na vida pessoal dele, como o suicídio da mãe das meninas, das filhas dele. E ele teve essa passagem dela, da filha, que ficou enfaixada, né, por muito tempo. E na questão do assassino do Estripador de Nova York, ele imita o pato porque uma menina, que é a filha dele, está no hospital numa situação num estado muito grave. E ela a enfermeira lia a história de um patinho pra ela. Então ele pegou essa coisa do universo infantil, do pato, o protagonista do livro infantil, da filha, estava em estado grave no hospital, e usou para a sua persona psicopata. E ele matava mulheres jovens porque ele achava que a filha nunca teria cura, ela nunca seria uma mulher bela e plena na fase adulta. Então ele teve essa revolta, essa loucura dentro dele e começou a matar essas mulheres. E usando a persona do pato que ele tirou da história infantil da filha, né, que estava em estado grave no hospital. Que coisa doida, né?
engenhosidade da cabeça do psicopata. É uma coisa impressionante. E isso tá no filme como algo muito marcante da vida pessoal do Fulci. Isso não é uma coisa que é muito divulgada. Eu acho muito forte isso. Ele expurgar esse trauma do acidente da filha num filme ultra violento. É uma coisa muito doida da cabeça do Fulci também. Se for analisar a cabeça do Argento, a cabeça do Fulci, eles eram muito doidos. Nos filmes eles experienciavam coisas, algumas coisas da vida pessoal, aqui e ali, que são muito perturbadoras, né? Quando eu falar mais de Dario Argento, eu vou elencar uma série de coisas que estão presentes nessa, principalmente da figura da mãe. Que, aliás, a mãe do Dario Argento, Dona Elda Luchardo, era brasileira, uma fotógrafa de moda, muito conhecida na Itália, fotografava vários modelos e celebridades, né, da época do cinema. Que o Argento é um rapaz que veio de uma família ligada ao cinema, filho do Salvatore Argento, grande produtor, irmão do Cláudio Argento, que foi produtor dos filmes do irmão Dario por muitos anos. O Dario Argento produziu Santa Sangre, do Jodorowsky também. É um cara incrível, assim, e até onde o pai e o irmão tiveram ao lado do Argento, o Argento foi brilhante. Isso foi até o Sleepless, acho que é de 2000, 2001. De partir daí que ele rompeu com a família, a carreira do Argento foi ladeira abaixo, assim. O único que eu acho interessante é o Tipiati Hitchcock. Você gosta de Hitchcock? Eu acho um filme muito interessante mesmo. Tem as suas qualidades artísticas ali. E é isso, né? Então, o Argento e o Fulci fizeram seus filmes Gialli, né? Lançados em 82, e que são muito violentos. Agora, qual? Eu até quero o retorno de vocês agora, depois desse podcast. Qual que vocês acham o mais extremo, mais violento? O Tenebre ou o Estripador de Nova York? Eu, pessoalmente, acho que ele foi mais longe em termos de violência gráfica, de representação da violência gráfica, foi o Estripador de Nova York. É um filme mais cru, vamos dizer assim. E ele é um filme, entre aspas, feio, de propósito. Ele não quis fazer um filme bonito. O único momento, como eu falei, que tenha uma certa estilização é na cena da morte da Eva. A questão da mutilação genital com a garrafa, que tem essa coisa das luzes verdes e vermelhas. E tem uma cena dentro de um cinema, uma espécie de pesadelo, que visualmente é muito interessante. É uma experimentação muito criativa do Fulci nesse momento. E só também, o resto é um filme muito cru, um filme cruel, para linkar com o cru, né? Cru e cruel, o Estripador de Nova York. Não é um filme fácil, não é um filme para os fortes, principalmente na controversa cena da Gillette, que eu acho que é aí que a coisa pega. É nessa cena que a Daniela Doria, né, a atriz que o Fulci adora colocar em situações de horror mais grotescas, né, vomitando vísceras, levando facada na cabeça e sendo retalhado com gilete. Que relação estranha que ele tinha com essa atriz, a Daniela Doria. Ele pegou a menina, só faz esse tipo de coisa nos filmes dele. Vai saber, né? Temos que pegar a psicanálise e aprofundar estudos de psicanálise e cinema. Aí já é um papo para um outro episódio, certo? E é isso, gente. Foi muito legal conversar com vocês, expor nesses dois filmes esse banho de sangue em formato de podcast, né? E é muito legal o retorno que eu tive. Queria agradecer a todos, né? Que deram um joinha, que falaram, é isso aí, legal. O Getro, o Lucas Maia, os meninos lá do Quem Tem Medo. Recebi um like, um coração do Christian Verardi, que é super exigente, que eu até pretendo ser, quando tiver convidados, um dos primeiros convidados eu acho que vai ser o Christian Verardi, que é um amante do cinema italiano, fanático, acho que é mais doido, mais doente que eu. E vai ser um papo muito legal. É só ver tecnicamente como fazer. Em breve teremos convidados. Calma, não se desesperem. O Eric do Carnoficina do canal foi um querido. Assim que eu postei sobre o podcast, ele já fez todo um destaque, já foi no Instagram, já fez stories. Muito querido esse menino, muito talentoso. E tem muita gente, do Dimitri Cosma, do Sem Freio, que é outro podcast que eu adoro, além do Quem Tem Medo. Então, Quem Tem Medo e o Sem Freio são os
meus favoritos, assim. Embora eu ouça muitos outros, as manhãs de sábado eu reservo, pego na semana, quando eu vou ouvir podcast. Levanto muito cedo, sábado de manhã, que fico ouvindo vários. Adoro essa imersão, né, no podcast. Muitos outros, né? O Lúcio Reis, querido Lúcio, nossa, também me cumprimentou pelo podcast. E todo mundo que direto ou indiretamente aceitou, elogiou, compartilhou. Eu vou sempre ter esse momento de agradecer as pessoas. Sou muito grato, sabe? As pessoas que dão essa força, que acreditam em mim como crítico, né? Porque em termos de, como vou dizer, em termos de associação, em termos mais organizacionais, a questão da crítica nunca foi levada a sério. Acho que pelo fato do histórico que eu tenho, a coisa de falar mais sobre cinema fantástico, cinema de gênero, entre outras politicagens aqui e ali. Eu nunca fui convidado para ir numa associação, num clube de crítica, ou aqui e ali, e grupos de WhatsApp, coisas do gênero, mas, como diria Groucho Marx, eu jamais frequentaria um clube que me aceitasse como sócio, né? Não passaria nem na frente. Então tá tudo bem, eu sou muito bem resolvido com relação a isso. As pessoas que gostam do meu trabalho, que me dão um retorno, que me chamam logo eu, um chinelão, que nem eu chamo de mestre, gente. Nossa, eu fico muito lisonjeado em ser chamado de mestre. Nossa, eu fico lisonjeado demais, gente. E é isso. Eu gostei muito de ter feito esse segundo episódio. Eu tô muito entusiasmado com os próximos. Até nos comentários coloquem o que vocês querem, que tópicos, né, do cinema de gênero italiano vocês querem que eu fale. Eu pretendo fazer nos próximos, falar da trilogia dos animais do Argento. Pretendo falar sobre Sérgio Martino. Aí vai ter que ser várias partes. O Sérgio Martino é um nome muito forte, muito poderoso dentro do Giallo. Tem uma produção incrível. Um podcast falando sobre a influência do Giallo no slasher, que teria o título do episódio seria O Giallo é o pai do slasher, assim, entre outras coisas. Vamos ver o que rola. E é isso, muito obrigado, um beijo grande a todos, gratidão total, até mais, Bate Mille.